boas tardes a todos. Bem-vindos à sessão Liberdade e Digital. Eu queria, em primeiro lugar, e para além de agradecer a vossa presença aqui no Centro Cultural de Belém, eu queria também agradecer a presença da Universidade de Aveiro, que nos segue streaming remotamente, e de outras pessoas que também, de forma remota, nos possam estar a seguir. Quero desde já agradecer a presença a todos. Durante a próxima hora, vamos debater uma das grandes tendências que se fala nesta altura, que é o digital. E temos também a ambição, eu diria a ousadia, de igualmente discuti-lo em relação ao digital. O digital e a liberdade são duas dimensões de aparente dificuldade em compatibilizar e analisar, mas daí mesmo resulta a nossa ousadia para, durante a próxima hora, e com o painel que eu já passo a apresentar, o podemos discutir nas suas diferentes dimensões. Um dos aspectos que nos preocupa e que pretendemos discutir neste painel é precisamente ver o digital para além dos aspectos de meramente vê-los como infraestrutura disponível. E íamos para além da discussão sobre a mera taxa de penetração de telemóveis ou a disponibilização da internet ou a cabelagem que existe no país que nos permite, em termos de banda larga, nos sentirmos como um dos países que na Europa melhor estão posicionados sobre esse assunto. Interessa-nos fundamentalmente poder discutir como é que o país, a sua economia, as relações entre as pessoas podem ser alavancadas e podem ser melhoradas fazendo uso, então, dessa mesma infraestrutura. Eu procederei em seguida a apresentar o nosso painel. Desde já, e à minha esquerda, Graça Fonseca. A Graça é licenciada em Direito, tem mestrado e doutoramento em Sociologia, é vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, com os pelouros de Economia, Inovação, Educação e Reforma Administrativa, e tem-se envolvido bastante em iniciativas relacionadas com este tema, onde nós destacávamos a Startup Lisboa. A seguir à Graça temos o... E obrigado, Graça, pela sua presença. Temos a seguir o Gonçalo Moraes Leitão. O Gonçalo define-se como um entertainer e já fez tudo um pouco. Já foi animador, já foi homem sanduíche, porteiro, publicitário, até que encontrou a profissão com que sempre sonhou após tirar um curso de apresentador e começar na SIC Radical a apresentar o programa Filho da Pub. Sim, não se engana a dizer isso. Eu tive bastante cuidado e treinei isto várias vezes. Penso que não me saí muito mal. Há muita gente que se engana. Mas eu não faria mais referências ao programa, não vai sair alguma coisa mal a seguir. Obrigado, Gonçalo, pela presença. Eugénio Apolo. Eugénio é formado em Programação, já foi professor, programador, participou em diversos projetos ligados à internet, até chegar o momento em que resolveu criar o criptoescudo, a moeda portuguesa eletrónica. Atualmente dedica a totalidade do seu tempo na gestão desta moeda virtual. Obrigado, Eugénio, também pela sua presença. É um prazer. Só uma nota sobre a sessão, e conforme podem ver nos ecrãs, nós vamos tentar que a sessão tenha o máximo de interatividade, ou não fosse uma sessão também dedicada ao digital, mal nos ficaria. E depois de uma primeira ronda de perguntas pelo nosso painel, nós vamos entrar nesta aplicação. Qualquer um de vós, desde que tenha um smartphone ou um tablet, pode fazer uso da rede wireless que está disponível para esta sessão, que eu vou dizer que é PNF, das iniciais de presente no futuro, 2014 W4. Pode fazer uso desse acesso Wi-Fi e pode entrar no site www.digitaleliberdade.com. Já lá voltaremos, de qualquer das formas. Eu começava pela Graça.
enfim, eu penso que a graça, acho que é incontornável, começámos um pouco pelo tema da Startup Lisboa, projeto que, enfim, tem tido muito envolvimento, eu diria, não só pessoal da Graça, mas muito dinamismo da Câmara associado ao tema também. E eu penso que a Graça acha que, neste caso, a Startup Lisboa, o objetivo não é empreender, mas sim criar condições para que as novas empresas o possam fazer. E, portanto, a minha questão seria como é que a Graça caracteriza o envolvimento da Câmara Municipal de Lisboa no estímulo às novas empresas, neste contexto digital, enfim, faça um modelo tradicional que resulta mais tipicamente da comparticipação via patrocínios ou subsídios a estas iniciativas. A mim parece-me que a Câmara quer ser também um parceiro ativo neste tipo de iniciativa. E, portanto, de alguma forma aqui a pergunta, alargando um bocadinho, é se este tema também não proporciona ou obriga mesmo uma nova forma de participação das entidades públicas no empreendedorismo. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado novamente pelo convite para estar aqui. De facto, como eu costumo dizer, o papel das câmaras municipais não é ser empreendedor. A Câmara não é empreendedora, tem que resolver muitos problemas na cidade. Ser empreendedor, infelizmente, não é um deles, porque seria muito mais interessante, mas de facto não é. O papel das entidades públicas, neste caso das entidades locais, é criar as condições para que quem é empreendedor ou para quem tenha uma ideia e queira lançar o seu próprio negócio, por um lado, encontre parceiros, encontre espaços e encontre algo que eu acho que é fundamental cada vez mais, que é encontre confiança. Eu acho que as entidades públicas, cada vez mais, o que devem fazer é sair do caminho de quem tem iniciativa, não atrapalhando, e, em simultâneo, contribuir para criar espaços como a Startup Lisboa, que referiu. É um espaço de incubação que se situa na Baixa da cidade. É um edifício que é propriedade do Montepio, portanto, na altura, quando quisemos abrir a Startup Lisboa, já agora conto, a Startup Lisboa resulta de um projeto de orçamento participativo. Portanto, ela própria, o projeto, haver um espaço de incubação na cidade de Lisboa, resulta da iniciativa dos cidadãos que apresentaram proposta em 2009 e que foi uma das mais votadas em 2010 como uma proposta a ser concretizada. E o que a Câmara nessa altura fez, e é o que nós temos feito ao longo dos anos, é não quisemos fazer de modo nenhum um espaço de incubação sozinhos e, portanto, fomos procurar parceiros, como uma entidade bancária, como o IAPMEI. Hoje em dia, enfim, há muitos outros parceiros da incubadora. E o desafio que lançámos na altura foi um desafio que foi, bom, a Baixa da cidade é uma zona que, se calhar todos sabem, ao longo dos anos foi sendo desertificado, portanto foram fechando empresas, foram fechando bancos, foram saindo as pessoas, foi-se perdendo emprego, e é uma zona que é, por excelência, o coração da cidade e que necessita de voltar a viver. E, portanto, pareceu-nos que lançar um desafio a um banco que tinha muitos edifícios fechados na cidade também contribuía para que os privados sentissem que havia aqui algo a acontecer e que valia a pena abrir o seu património. Portanto, foi muito que fez as obras, o prédio continua a ser deles. Hoje em dia estão lá cerca de 45 empresas, todas elas na área de IT web, mobile, enfim, fundamentalmente é o que lá está neste momento. Já por lá passaram cerca de 150 empresas, temos uma lista de espera para aí de 600 neste momento. Já fomos abrindo outros espaços pela cidade, mas fundamentalmente eu acho que a mensagem importante para a sua pergunta é: as crises têm sempre algo de bom. E se nós não soubermos aproveitar o lado bom, só sofremos o mal e não aproveitamos o que pode ter de bom. E, na verdade, estas são alturas em que as entidades públicas e as privadas têm que reconfigurar a forma como olham para o que está a surgir, para o que está a emergir, para a ideia de pessoas que querem usar. E esse é o nosso papel. É contribuir para haver espaços, contribuir para haver parceiros, contribuir para apoiar projetos e contribuir para estar lá, porque muitos talvez, se calhar, sabem bem, eu ao longo destes 2 anos e meio nesta área, enfim, tenho falado com muitos deles, eu sou presidente da Startup Lisboa e frequentemente procuro falar com eles para perceber o que é que está a acontecer, e uma das características mais evidentes sempre é o perceber que aquilo que muitos dos empreendedores estão a começar é sentir que alguém está ali ao lado deles, sim, que há confiança que vale a pena arriscar, porque mesmo que corra mal, e muitas vezes corre, vai haver parceiros privados, parceiros públicos, que estão lá e que não vão desistir de estar lá. E eu acho que isto hoje em dia é muito... Aquilo que as entidades públicas devem fazer é gerar confiança e gerar condições para que quem queira arriscar, ter uma ideia e lançar um negócio, tenha condições para o fazer. Tem lá muita gente a arriscar? Tenho.
Quantas? Neste momento estão lá 120. Só naquele edifício. Não estou a falar dos outros edifícios. Neste momento, a rede de incubadoras da cidade de Lisboa são 12 incubadoras, são 900 postos de trabalho. Isso é ser empreendedor. Isso é ser empreendedor. É uma Câmara empreendedora. É uma Câmara que tenta ser empreendedora. Muito bem. Estou a fazer moderador. Sim, Eu sim. sei. Já percebemos. Obviamente que eu não me arrisco a fazer irresistível, nenhum é filho da PUB. Ó Gonçalo, de qualquer das formas, e tentando inverter os papéis, Tudo bem. Vai ser filho da pub. nem sempre as pessoas, segundo o Gonçalo, nem sempre as pessoas têm as profissões que anseiam e que as fazem felizes, ainda que no caso do Gonçalo, de alguma forma terá conseguido exatamente inverter isto e fazer um percurso de procura até conseguir criar a sua produtora e fazer o que gosta, no fundo, não é? A questão para o Gonçalo é: pode o digital ajudar a concretizar os sonhos dos portugueses e potenciar que atinjam melhor e mais facilmente a profissão com que sempre sonharam ou missionaram? Pegando naquilo que a Graça estava a dizer da crise, que a crise tem coisas boas, eu acho que a crise é a melhor altura para se questionar tudo. E eu fiz isso já em plena crise também. Eu acho que antes de responder a essa pergunta, acho que a principal pergunta que temos que fazer é exatamente se gostamos daquilo que fazemos. E acho que a pergunta certa a se fazer para se descobrir isso é, e posso fazer aqui já um teste, quem é que, se recebesse o Euromilhões, continuaria a fazer o que faz? Portanto, é para aí 1/10 da sala. Quer dizer que os outros são infelizes no que fazem. Não, isso mostra bem que as pessoas muitas vezes fazem o que fazem por dinheiro, por necessidade, não é? Não fazem aquilo por paixão. E se tirarmos o dinheiro da frente, descobrimos aquilo que verdadeiramente temos essa paixão. Eu fiz essa pergunta aqui há uns tempos, há 3 anos, com 42, se eu não pareço. Fiz essa pergunta e a resposta foi não continuaria a fazer o que fazia. Na altura era diretor criativo de uma agência de publicidade. E então fui perceber o que é que gostava. Eu acho que cada um tem que perceber aquilo que gosta, tirando o fator de dinheiro da frente. Descobrindo isso, é óbvio que hoje em dia o digital serve, ou tem que servir, ou tem que se usar para se chegar a esses sonhos. No meu caso, foi o digital nas mais diversas vertentes. Foi descobrir na net qual que seria o curso certo. Foi através de e-mail que cheguei ao Pedro Buxerri Mendes, que é o diretor da SIC Radical, que apresentei-lhe o programa, criei o programa, e depois foi através da internet, do Facebook, das redes sociais, que promovi o programa. Portanto, é óbvio que o digital é fundamental hoje em dia para se concretizar os sonhos. Uhum. É isso. Muito bem. Passava ao Eugénio. Eugénio. Enfim, de alguma análise que nós fizemos, o Eugénio, vimos uma citação sua em que o Eugénio diz sobre si próprio: vive na certeza de que a tecnologia em geral e o digital em particular não são a única estrada para caminhar rumo ao futuro. Neste contexto, diz também que a moeda eletrónica pode ajudar a pagar a dívida do país. Sim, sem dúvida. Bom, Eu sei que isto está a ser transmitido para fora, mas esta resposta se calhar pode ficar só entre nós, porque assim que Sim, nós eu sei. percebamos isso, nós depois trataremos do assunto. Mas a questão, Eugénio, Há aqui era... uma colega do futuro Primeiro-Ministro. o que é sempre uma hipótese interessante Sei para que um é campanha. contacto futuro. Porque há quem pense mesmo que o criptoescudo poderia ser a nova moeda oficial portuguesa. Podia mesmo? Há quem pense, não é o meu caso, devo dizê-lo. Porque eu acho que, Eugénio, há aqui uma questão essencial, que é, e sem interromper o seu raciocínio, que é como é que os portugueses podem utilizar essa moeda? Começando a utilizar aquilo que, no fundo, nos traz aqui a conversar, ou seja, a sua liberdade, a sua capacidade de tomar opções, de procurar alternativas, de sair um bocado da sua zona de conforto
de estarem abertos a outras ideias. Isto é a resposta curta. A resposta longa é... Não, mas em antes com uma resposta curta. Eu tenho aqui umas moedas, uns euros. Se eu quiser uns criptoescudos, Como é que faz? Como é Na que eu prática, faço? como é que faz, não é? neste momento não os posso trocar daqui para aí. Mas tem sites onde pode tornar os seus euros em criptoescudos e vice-versa. Como é que está o criptoescudo? A quase nada. É essa a parte interessante da coisa. Só pode melhorar. pronto, estamos a tornar esta ação numa ação especulativa sobre o câmbio euro-criptoescudos. 1 euro dá para quantos criptoescudos? Grosso modo, 10 mil. 10 mil? Sim. Portanto, pode ir às compras. Não. É bastante fácil. E se acontecer ao criptoescudo aquilo que aconteceu com a moeda criptográfica mais conhecida, o Bitcoin, talvez um dia possa depois converter esses criptoescudos que custaram 1 euro num Ferrari. Isso agrada-me. Agrada-lhe? Não um Ferrari, mas o dinheiro que dá para comprar um Ferrari. Ok, eu também não sou precisado de Gonçalo, Ferraris. afinal o dinheiro é importante. O dinheiro é importante. Claro. O cripto... Claro que é, mas é mais importante fazer aquilo que se gosta. Desculpa lá. Sim. Eu hoje em dia ganho para aí 1/10 do que ganhava, mas sou muito mais feliz. Também sou um grande mentiroso. Certo. Se formos por aí, eu também estou a fazer um mau negócio ao meter-me no criptoescudo. Mas Ou não? isto vamos descobrir a 25 anos, a 5 anos, a 10 anos. Porque é esse horizonte que temos que falar. As criptomoedas chegaram, em termos históricos, ontem à noite. Portanto, vamos aguardar. Vamos ver as tendências que surgem e, sobretudo, vamos tomar as nossas decisões. Porque, da mesma forma que há quem julgue que nós fomos vítima de uma certa conspiração de mercados, nós podemos inverter a situação. Podemos criar uma conspiração de portugueses contra os mercados. Ou seja, podemos escolher ter uma moeda eletrónica portuguesa, escolher usá-la como meio de pagamento, como processador de pagamentos, passar a competir com grandes multinacionais, sobretudo porque estamos a fazer uma opção que pretende alterar o futuro do nosso país. Que é uma coisa que alguns de nós, suponho que queremos ainda fazer. Talvez nem todos, mas alguns de nós ainda queremos fazer, até porque, sei lá, temos filhos ou assim, e gostaríamos que eles fizessem outra coisa além de pagar a dívida. Posso fazer uma pergunta? Sim. Quem é a banca que tem os criptoescudos? Eu dou os euros a quem? Pois é esse o interesse. Pois Você dá os euros a quem tenha criptoescudos. Mas que... Ou seja, aí é que está. A resposta não existe. É que não há um emissor de moeda. Ou seja, todos podemos participar. Não é fictício. Então? Os Lamborghinis que são comprados com a moeda mais conhecida, o Bitcoin, não são fictícios. Tudo, numa certa fase da sua evolução, pode ser considerado fictício. Não é? A internet... hoje, exato, é fictícia. Parece-lhe... começou por ser fictícia. Era uma mera ligação entre computadores com um objetivo muito concreto e simplista. E depois tornou-se naquilo que nós estamos a ver. O mesmo pode acontecer com as moedas eletrónicas criptográficas em geral e em especial com o criptoescudo. A questão é, quererão os portugueses que isso aconteça? Essa é a parte que eu já não controlo. Sinceramente gostava, não é? Pode fazer aqui um teste. Pois, quererão os portugueses ter uma moeda, agora que se fala em moedas alternativas, ou esta seria uma moeda mais complementar do que alternativa. Começaria por ser um meio de processar pagamentos, ou seja, nós em vez de usarmos o cartão de crédito, usávamos o telemóvel e fazíamos uma transmissão de criptoescudos daqui para onde quer que fosse. E depois,
à volta disto é possível criar todo um sistema funcional, da mesma forma que vamos instalar, eu não vou, as empresas instalam leitores de cartões, as lojas poderiam passar a usar telemóveis para receber, porque apresentavam um código capaz de ser lido hoje, um QR Code que todos nós já temos por todo o lado. A loja, em vez de fazer aquele ato que todos nós conhecemos de puxar da máquina, de passar o cartão, nós digitarmos, etc. A loja, por isso, simplesmente pode ter um pad, que hoje custa umas poucas dezenas de euros, ou um móvel. O valor é colocado ali, o nosso pad ou o nosso móvel aponta, lê o QR Code e nós fazemos OK. E agora, como sabem, já começam a haver confirmações por impressão digital, etc. Também há umas opções interessantes de transmissão sonora, que também já nos contactaram sobre isso, em que literalmente os telemóveis começariam a emitir ruídos um com o outro, ou seja, voltava só à comunicação por som, como o cúmulo da tecnologia. Acaba por ter a sua graça. Muito bem. E é isso que nós consideramos possível, que é possível criar uma moeda. Essa moeda é minerada, é assim que se diz, minerada por todos. Todos podem ter uma carteira no seu computador. É objetivo que todos possam ter uma carteira no seu telemóvel. Hoje ainda há muitos telemóveis que são incompatíveis, que são de uma geração anterior. Outras vezes... Mas, Eugénio, eu vou ter que interrompê-lo, nós temos aqui um programa a sim, seguir. claro. Já voltamos a esse ponto, mas está lançado o tema, definitivamente, não é? Sim. Nós vamos... Só mais um... Desculpa lá. Não, eu não faço. Depois faço a pergunta. Está bem, depois. Agora é a minha vez. Agora vou tentar ser eu. Queria saber se recebia em escudos. Obrigado ou... pela vossa compreensão. Vamos aceder à aplicação, por favor. Para quem tem smartphones com acesso Wi-Fi, já vos disse a rede Wi-Fi PNF 2014 W4. Acedem, por favor, ao site www.digitaliliberdade, tudo junto.com, e deve aparecer-vos um ecrã que vocês têm que selecionar quiz, a palavra quiz. Selecionando quiz, dentro de quiz vai aparecer-vos a primeira pergunta. A primeira pergunta é esta que vocês podem também ver no ecrã, que é: o que melhor caracteriza o digital? Há 4 opções de resposta, só devem escolher uma e depois carregam em enviar, assim que escolherem a vossa opção. Há 4 hipóteses. A primeira é uma nova forma de comércio. A segunda é transformação dos setores. A terceira é perda de privacidade. E a quarta é acesso a mais informação. Estas são as 4 opções desta pergunta. Vocês, selecionando uma delas, estou a falar para as pessoas que estão aqui em Lisboa, mas também para quem nos acompanha, fora, carregam em enviar, aquele botão encarnado que tem no fundo do ecrã. Penso que estão a conseguir. E esperamos, desde já, pelos resultados. Por acaso, também é... Lá está. E está? Destacado. Felizmente. Claramente destacado e, em primeiro lugar, com 67%, 2/3 das pessoas dizem acesso a mais informação, seguido de transformação dos setores e, com valores muito residuais, uma nova forma de comércio e perda de privacidade. Uma reação do painel sobre estes resultados, assim,
Não, estávamos aqui a em comentar direto. que Então, mas comente, Gonçalo. Agora comente. apostávamos que iria ser o acesso a mais informação. Acertámos. Ganhámos quantos? Sim. Alguns Criptoscudos, ganhámos aqui Ganhámos alguns 10 mil Ganhámos criptoscudos, em não? Ganhámos criptoscudos. para cima de 10 mil criptoscudos. Eu, por acaso, fico feliz que aquela da perda de privacidade tenha uma situação tão miserável. Já lá vamos. É um mito que é muito propalado e não me agrada a mim, pessoalmente, que sou... Mas isto já, até agora não fez mexer a cotação do criptoscudo, não? não sei, não faço ideia, Logo vamos ver não depois. estou a acompanhar. Eu aproveito para introduzir uma questão que nos chegou da Universidade de Aveiro, precisamente, a que eu mais uma vez agradeço a presença e estarem-nos a acompanhar em remoto. E eu ia colocar esta questão também para vocês comentarem, por favor, que tem um pouco a ver com este tema precisamente. A Universidade de Aveiro coloca-nos a seguinte questão: em que medida o uso dos designados Big Data, portanto, grandes quantidades de informação, pelas empresas, Estados e outras organizações é um meio de limitar a liberdade dos utilizadores da internet? Eugénio, começava por si. Sim, é melhor. É quase inevitável, não é? Inclusivamente, como todos nós sabemos, hoje, quando vamos visitar um site, surpreendentemente, depois quando vamos visitar outros sites a seguir, aparece muitas vezes uma publicidade relacionada com aquele site que nós inicialmente visitámos. Ou seja, algures ficou... O Big Brother. O Big Brother tomou conta do assunto, viu que nós nos tínhamos interessado por ir comprar Havaianas e a seguir começaram misteriosamente, ou não, nem tanto assim, a aparecer anúncios relacionados. É inevitável. O que todos devemos fazer é tomar algumas precauções. Como também sabem, hoje os browsers, os navegadores de internet alguns deles já têm modos de privacidade, que se nos preocupamos com isso, se não queremos que os nossos percursos comerciais entrem numa grande base de dados, usemos esse modo de navegação privado. É o caso da nova rede social, a Hello. Conhece? Não. Não? Não sou muito dado a redes sociais. Não. teoria. Esta é Em teoria. contra o Facebook e Em contra... teoria. Em teoria. Na prática, Não, vamos ver. mas isto é para vender, claro. Ok. Não, estou a dizer para já. Ok. Para já. Gonçalo, qual é que é o seu comentário face à questão da Universidade de Aveiro? Eu nem percebi a pergunta. Eu- Isso é mais aqui para o Eugénio. A pergunta tenta levantar se na prática problema nós estamos da perante privacidade. algum paradoxo, inclusivamente, que é, se por um lado, existindo mais informação, se isso nos dá uma sensação de liberdade inicial, mas se à medida que nós a utilizamos, por via do tipo de exemplos que vocês estavam a dar, não, se nós não acabamos por ser mais manipulados depois em Não função podemos disso. ter o melhor de dois mundos, Só um não é? bocadinho, Eugénio. Diga, Gonçalo. Não podemos ter o melhor de dois mundos. Há sempre um... Se queremos usar mais informação, mas ao mesmo tempo não a damos, não é? Acho que tem que... Isso é inevitável. Mas acho que é um mal menor. Ok. Se tivermos as tais precauções que o Eugénio estava a falar. Muito bem, Graça. E a questão não é só do Big Data, ou seja, eu acho que a questão até talvez deve ser uma questão formulada por engenheiros computacionais ou informáticos, provavelmente. Porque a questão não é só saber se a utilização de grandes bases de dados condiciona ou não condiciona a nossa liberdade como consumidores ou como utilizadores, ou seja o que for. A questão tem a ver mais com isto, que é saber se hoje em dia o acesso bastante mais facilitado e bastante mais simples a conteúdos de muito maior volume e muito maior dimensão, já para não falar todas as questões de cookies, enfim, tudo aquilo que hoje em dia nós, sem sabermos, estamos basicamente a deixar rastro ao longo de todo o nosso dia, desde que acordamos até que nos deitamos, porque essa é a verdade dos factos, basta eu pagar um café, que fica automaticamente informatizado, se eu pagar, fica lá que eu tive ali àquela hora, etc. A seguir vou comprar não sei o quê com um cartão de crédito, o banco saberá que eu tive ali àquela hora, que paguei aquilo, etc. Portanto, nós nem temos a noção, mas nós, desde que acordamos até que nos deitamos, todo o nosso percurso e toda a nossa vida é vigiável ou é detetável. E a questão não é só saber se as grandes bases de dados que hoje em dia são utilizadas por entidades públicas e privadas, com todas as questões que isso coloca, se condicionam ou não. A questão é saber se aquilo que nós lutámos muito,
que é que o digital seja uma ferramenta para acesso a mais informação, como dizem 67% das pessoas aqui nesta sala, se isso tem ou não tem o contraponto. E é óbvio que tem. E o contraponto é este. Nós queremos conformar-nos a isso ou não? Isso é uma opção de cada um de nós e a forma como cada um de nós vive, em liberdade, nesta sociedade mais digital. E por isso, no fundo, o que eu quero dizer não é só uma questão de grandes bases de dados. Eu acho que a questão não é essa. Eu só queria deixar esta questão, porque acho que não é por aí. Acho que temos que questionar ao nível mais do dia-a-dia como a questão da utilização do digital. Acho que é por aí. Muito bem. Passávamos à segunda questão. A segunda questão, vocês podem, na aplicação, se carregarem no símbolo que está em baixo do lado esquerdo, com aquele sinal da casa, se carregarem lá, têm acesso à segunda questão. E a segunda questão é exatamente aquela que já está no ecrã e que nos diz, ou que nos pergunta, qual o principal impacto do digital no emprego? É a segunda pergunta. Para acederem, como vos dizia, carreguem no símbolo que está em baixo do lado esquerdo do vosso ecrã, com o símbolo de uma casa, e ficam com acesso à segunda pergunta, que, repito, é também qual o principal impacto do digital no emprego, e têm 3 opções de resposta. Primeira opção, criador de novas profissões. Segunda possibilidade de resposta, destruidor de emprego. E terceira, potenciador de globalização e maior mobilidade dos profissionais. Mais uma vez eu pedia-vos que respondessem só a uma das opções. Não? Para mim, não sei. A graça também é terceira. Já lá vão, vocês já lá vão. E esperamos, então, pelos resultados, e temos aí os resultados. Muito bem. Destacado. O painel terá feito a sua aposta também, não sei se em criptoescudos ou não, mas já vamos ouvir a opinião. E eu começava agora pela Graça. Graça, aparentemente é também aqui neste caso esmagadora a resposta, potenciador de globalização e maior mobilidade dos profissionais, que ganha com uma larga maioria. Foi a nossa aposta. Foi? Criptoescudos. Sim, quer dizer, eu se tivesse que escolher, também escolheria essa. Eu acho que, e aliás, posso dar um exemplo que talvez prático das pessoas perceberem. Hoje em dia, cada vez mais, há pouco falava-se de comércio e da transformação de setores de atividades, que também tinha ali alguma relevância, e hoje em dia, cada vez mais, é possível, por exemplo, um país como Portugal, que nunca poderá competir, por exemplo, com um país como a China, do ponto de vista daquilo que é a massificação e a capacidade de produzir e de criar, mas pode, hoje em dia, ser a nível daquilo que é colocar produtos de grande valor no mercado global, utilizando hoje em dia aquilo que é os meios de comunicação, aquilo que é o digital. Um exemplo, cada vez mais, e Portugal é muito claro nisso, existe o movimento makers, ou seja, hoje em dia cada vez mais existem muitas pessoas que fazem pequenos negócios que procuram diferenciar-se no mercado global, não pela quantidade, mas pela qualidade e pelo aquilo que produzem. Sei lá, posso dar um exemplo. Lenços, hoje em dia está muito em Lisboa, lenços inspirados na azulejaria de Lisboa, por exemplo. É algo que será sempre de nicho, mas que hoje em dia, com a capacidade que existe de poder colocar produtos no mercado global, tem um potencial de negócio e de transformação de determinados setores brutal, que não existia há 10 anos atrás. E, portanto, hoje em dia, não só o emprego, como também o que é a indústria, aquilo que é a produção de bens e serviços, hoje em dia, claramente, consegue ser muito mais competitivo, mesmo para países como Portugal, e isso é algo que tem que ser muito explorado por países como nós. Gonçalo. Eu tenho a mulher de um amigo meu, ilustra bem isto, que ela é libanesa, vive em Portugal e trabalha para o Qatar. Portanto, acho que isso mostra bem o que é a mobilidade dos profissionais hoje em dia. Muito bem, muito bem. Eugénio. Mais uma vez, fico contente pelo distribuidor de emprego estar tão mal colocado, porque é mais um daqueles, quanto a mim, mitos existentes, e tenho que concordar que é realmente aquilo, as possibilidades que o digital abriu na colocação de produtos, em até comunicação sobre produtos e até em trabalho
dividido por equipas que estão basicamente espalhadas pelo mundo. Isso permite criar projetos de uma forma muito mais fácil, porque as pessoas não precisam de mudar de país. Também serve para ajudar a mudar de país quando é esse o objetivo, acho eu. Mas quando não se quer mudar de país, permite-se assemblar uma equipa para um projeto. Está cada um no seu sítio. E cada um está basicamente no seu sítio. Às vezes tem que haver assim uma organização. Tive umas experiências disso. Às vezes tem que haver uma organização muito férrea, porque senão há uma tendência a cada um viver demasiado restrito ao seu fuso horário e às suas conveniências. Muitas vezes nem sequer estão em escritórios, chamemos-lhe assim, podem ser pessoas que estão a programar a partes partir de um locais projeto remotos, não é? Perfeitamente em casa, remotamente, e depois precisam, claro, de, mais uma vez, o digital lhes fornece as formas de se encontrarem por voz, por vídeo, e até estarem a partilhar código ao minuto. Eu escrevi agora, fiz esta alteração, limpei este erro que o outro encontrou. Já existem, inclusivamente, serviços que funcionam só com esse objetivo. O meu código é subido imediatamente para o centralizador, chamemos-lhe assim, e o outro imediatamente diz: não, disparate, tu fizeste essa correção, mas introduziste outra erro. Muito bem. E isto antigamente levaria mais tempo. Se é que sobretudo as pessoas, algumas pessoas, não é o meu caso, porque já sou de outra geração. Já lá voltamos. Vamos avançar para a terceira pergunta. Claro. Temos uma terceira pergunta. Vamos colocar a terceira pergunta. O processo é o mesmo. Carregam no símbolo do lado esquerdo, em baixo, no vosso ecrã. E a seguir carregam em quiz e aparece-vos a terceira pergunta. E a terceira pergunta é exatamente a que já está no ecrã, que é: onde pode Portugal ser distintivo no digital? Esta é a terceira pergunta, o processo é o mesmo. Carregam no símbolo que tem no vosso ecrã, em baixo do lado esquerdo, o símbolo da casinha, e no ecrã seguinte carregam em cima de quiz, da palavra quiz. Para esta terceira pergunta, as opções de resposta são 4. E a primeira é setor público, transportes, a segunda hipótese. A terceira é retalho e a quarta, banca. Estas são as 4 hipóteses de resposta a esta pergunta. Peço-vos também mais uma vez que selecionem uma delas. Devia haver um rufar. E vamos ter as respostas de imediato. Está ali, está com o retalho. Eu penso que o painel aqui não fez nenhuma aposta, vi-os um pouco hesitantes. Pois não. Não, eu percebo por acaso. Pois, estávamos muito para o setor público, mas sem... Mas eu acho que isto significa uma coisa, que isto são as áreas... Os vossos comentários, Graça, por favor. Desculpa. Eu acho que isto significa que as pessoas acham que o retalho do setor público são aquele onde o digital está menos presente e é onde pode fazer mais efeito. Eu acho que é isto, assim deve ser lido, não aonde Portugal pode ser distintivo. Não, são perguntas diferentes e eu acho que as respostas que foram dadas não foi bem esta pergunta, mas... Não, é possível ter essa essa interpretação. É possível, desses sim. resultados. Não, perfeitamente. Isto faz parte de termos que comentar aqui online e não temos, obviamente, todos os dados, mas são interpretações possíveis. Gonçalo. Eu falava só onde Portugal tem sido distintivo e onde Portugal tem aproveitado bem o digital é no turismo. Porque andou-se durante muito tempo a gastar dinheiro estupidamente a fazer campanhas de publicidade nas revistas e em vários sítios lá fora, sem qualquer retorno. E a partir do momento em que se apostou no digital a convidar jornalistas para virem cá
e eles fazerem reportagens em sites de viagens, veja-se o estado em que Lisboa está cheio de turistas. Portanto, aí acho que é um bom exemplo de como Portugal usou bem o digital. Eugénio. Eu esperava que o setor público fosse mais votado. É essa a minha preferência, porque acho que é onde pode haver uma decisão mais rápida. Basta haver uma vontade política razoável e pode acontecer alguma coisa. E isso, eu não sou propriamente muito bem informado, mas isso aqui, além de dizer que ainda é preciso desburocratizar, e, bom, o setor público poderia, ao passar mais ao digital, mesmo que isso implicasse criar penalizações aos incumpridores, mas ao simplificar através do digital, podia alterar umas quantas coisas no país. Mas é a minha opinião. Muito bem, muito bem. Muito obrigado e obrigado também a quem participou mais uma vez remotamente nesta parte mais interativa. Eu perguntava à Graça, e há aqui uma questão que eu penso que é relevante, já temos falado um pouco das nacionalidades e de alguma globalização. A Startup Lisboa, em particular, também suporta empreendedores estrangeiros que vêm para Portugal. E, portanto, aqui fazer aqui até um pouco a ponto com um comentário que o Gonçalo fazia, que é, há aqui um tema também de atração de pessoas para o país e para a cidade, para além ou em paralelo com a vertente empreendedorismo. Como é que é também suportar empreendedores internacionais? É igual a suportar empreendedores nacionais. Nessa perspectiva, eu acho que a grande diferença é que nós somos ótimos, os portugueses são ótimos a não gostar do que temos. Os estrangeiros são ótimos a gostar imenso do que a gente tem. É extraordinário. Os estrangeiros têm uma visão sobre Lisboa, sobre o país, que eu gostava que às vezes alguns comentadores públicos os ouvissem. Porque, de facto, a forma como quem cá chega, quem cá trabalha ou quem cá está, hoje em dia é bastante diferente e é muito avaliado. Eu dou apenas um exemplo. Durante muito tempo, sempre se pensou, ou enfim, havia uma tendência a pensar que o racional das decisões de empresários, de empresas ou de empreendedores estava muito focado em 2 ou 3 critérios muito económicos ou muito financeiros. E aquilo que hoje em dia se sabe é que não está. As decisões que nós tomamos de mobilidade ou as decisões que muitas empresas ou empresários tomam do ponto de vista de localização, do ponto de vista de investimento ou do ponto de vista de instalar o seu negócio, cada vez mais têm a ver com a qualidade da cidade, cada vez têm mais a ver com a segurança, se existe ou não existe equipamentos para os filhos que trazem, se existe ou não existe qualidade do ponto de vista dos escritórios, se existe ou não existe, sei lá, acesso fácil hoje em dia à praia porque os filhos fazem surf. Isto hoje em dia pesa nas decisões. E isso é algo que eu acho que nós conquistamos a saber nos últimos anos e que temos que explorar, e eu estou de acordo quando o Gonçalo diz melhor do que andar a fazer grandes campanhas, acho que é tentar pegar no que temos e através disso mostrar o que temos. E agora é boca a boca, não é? E agora boca a boca, e eu lembro-me que uma das primeiras coisas que um dos nossos fundadores e empreendedores me disseram na startup foi, isto é fantástico, porque eu venho de Londres, a maior parte das empresas tem pelo menos um sócio que é estrangeiro. Em média, há 1/3 de empreendedores que estão nas incubadoras que são estrangeiros. E muitos deles, não sendo estrangeiros, são nacionais, mas tiveram mobilidade, ou porque tiveram Erasmus, ou porque fizeram estágio, ou porque tiveram noutra empresa no sítio. Portanto, hoje em dia, o padrão de mobilidade das pessoas mais novas é completamente diferente de há 10 anos atrás, não é? E, portanto, hoje em dia isto é algo muito forte. E ele dizia-me, eu vim de Londres para cá, ele é inglês, e ele dizia, em nenhum sítio da Europa eu posso estar no centro da cidade, estou na Baixa, na cidade capital, à hora do almoço vou fazer surf ali à praia porque é o que eu gosto de fazer, e na volta às 3 da tarde para a reunião com o meu primeiro cliente da tarde. E isto pode parecer algo que não é, que se calhar nós nunca valorizámos muito, mas na verdade hoje em dia isto pesa muito para as decisões que nós como pessoas, nós como empresários, nós como investidores tomamos. E isso é muito importante. E, portanto, cada vez mais, eu acho que o que é importante é percebermos que como país e como cidades, nós temos um capital imenso, não só do ponto de vista de qualidade de vida, do ponto de vista de território, do ponto de vista de pessoas. Somos uma cidade, neste caso, uma cidade universitária, mas temos várias cidades universitárias no país. E, portanto, hoje em dia,
que nós temos que ter é a capacidade de olhar para o que temos, do que somos e perceber que isso hoje em dia pesa muito nas decisões empresariais e nas decisões de mobilidade. Se nós fizermos isso, vamos cada vez mais ter maior capacidade para atrair estrangeiros para as cidades e para o país. Muito bem. Gonçalo, estes temas de jogando com a globalização, internacionalização, ter pessoas cá, mas também de cá para fora, reforça a nossa identidade ou tende a diluí-la? Eu acho que a identidade será sempre a nossa se estejamos onde estivermos. Mas em relação a isto ter pessoas a virem viver para cá, é mais por curiosidade, não tem nada a ver com o digital. No outro dia contaram-me uma pessoa aqui no Alentejo, com um amigo inglês, e de repente, ele disse, isto é em estrangeiro. Stop. Para o carro, ele saiu, porquê? Conheço aquela pessoa. E foi ter com ele, e era um pastor. E era um alemão que tinha vivido em Londres. Pastor alemão, neste caso. Agora fiz filho da puta. Também tem jeito. Agora fiz filho da puta. Ainda acaba no filho da Também puta tem também. jeito. Era um pastor alemão que não ladrava. Isto deve ter ficado gravado. E que tinha trabalhado na alta finança. E que hoje em dia era pastor. E se calhar muito mais feliz. Mas com a mesma identidade. E muito mais feliz. E muito mais feliz. Mais feliz. Não, mas eu acho que a identidade nunca perdemos a identidade, seja estejamos onde estivermos. Acho que sim, não. Muito bem. Eu vou lançar-vos um rap final e a pergunta é igual para os três. E perguntava-vos o seguinte. Acho que vocês deviam trocar de papéis. Se vocês, eventualmente, Um dia mais tarde. bem, seguramente que o Gonçalo fará de bom moderador, eu não tenho tanta certeza se serei bom membro de um painel. Mas, de qualquer das formas, a minha pergunta era a seguinte, e tocando com o tema do encontro, de qualquer das formas, que é, ia começar pelo Eugénio, se tivessem a liberdade de tomar uma decisão para potenciar a utilização do digital em Portugal, qual seria essa decisão? Aquela que já tomei, criar o criptoescudo. A resposta mais curta de sempre do Eugénio. Sim, Não, também porque não pode. acabou. Não, mas Pode falar mais 5 segundos, Eugénio. Está bem. 5 segundos só mesmo. Porque abre uma visão completamente diferente sobre as potencialidades do digital. As criptomoedas é o dinheiro, aquilo que antigamente era uma moeda, aquilo que pensamos como dinheiro, a chegar ao digital. Como já houve tanta outra coisa, se todos nós pensarmos um bocadinho, já foi chegando ao digital. Desde o nosso caderninho de apontamentos, que alguns de nós já passámos a usar outra coisa. Podíamos ficar aqui o resto da tarde a tentar procurar as coisas, as nossas agendas que já passaram para os nossos móveis, etc, etc. E foi isso que fiz, exatamente por achar que isso era um dos caminhos para o digital, porque eu, como sabe, sou viciado em digital, basicamente. Acho que abrir horizontes novos sobre o digital, inevitavelmente, alarga o âmbito do digital, faz com que o digital seja mais procurado, desperte mais interesse e que seja mais dominado. E quando se domina, quando se aprende a usar uma carteira criptoescudo, aprende-se também a usar não sei quantas outras coisas automaticamente, ou seja, reduz-se a iliteracia digital. Muito bem. E, portanto, eu retiro o que disse em relação à resposta dele. Foi claramente muito ser essa. Gonçalo. Eu? Sim. Eu pegava no Eugénio e punha-o a fazer palestras no país inteiro. tenho que agradecer a sugestão. E a Graça ia pegar no Gonçalo para fazer qualquer coisa também, ou não? Sim, não. Não, eu acho que o que eu fazia era fazer duas coisas, que vamos começar a fazer, espero eu, em Lisboa, mas fazia a nível nacional, que era, por um lado, introduzir nas escolas a obrigatoriedade dos miúdos aprenderem a programar. Cada vez mais a linguagem do futuro é o código.
tenho poucas dúvidas sobre isso e, portanto, acho que começava por aí, a nível nacional, introduzia-se como currículo obrigatório nas escolas, o Reino Unido vai fazê-lo para o ano. E fazia outra coisa também que vamos começar a fazer, que é hoje em dia, e termino com isto, hoje em dia o mercado de trabalho e a oferta de trabalho está profundamente desajustada. A Europa precisa de 1 milhão de empregos nos setores de IT e digital e a Europa não vai ter 1 milhão de candidatos para esses empregos. E, portanto, vamos continuar a ter empregos que não são preenchidos e jovens desempregados que não encontram emprego. E, portanto, uma das coisas que temos que começar a fazer é reprogramar, dentro daquilo que é possível, jovens desempregados licenciados em História aprenderem a programar. E, portanto, é isso que vamos começar a fazer. Deve ter sido- E os publicitários também podem ser reprogramados. Muito bem. Isto foi uma última nota para aqui irritar o Gonçalo. Quem fez o sítios também devia ter sido formado em História. Era verdade, é verdade. Muito bem. Provavelmente. Isto Muito toda bem. uma longa história sobre os sítios. Mas deixou a justiça em estado de sítios. Os sítios. Eu queria queria Só uma nota. agradecer-vos. Isto estamos a fazer com a Universidade de Aveiro. Muito bem, muito bem. Um abraço para Aveiro. Eu queria também, penso que está ali a Câmara, queria agradecer à Universidade de Aveiro mais uma vez a sua participação. Nós tivemos, eu recebi agora a informação, e agradeço também o trabalho da Regi durante esta sessão, nós tivemos 192 pessoas a participar, portanto um número muito superior para além do que está aqui na sala. Eu quero, neste caso, agradecer a participação a todos. Quero, naturalmente, em particular, à Graça, ao Gonçalo e ao Eugénio, também agradecer. Este tema, como veem e como vimos, proporciona formatos diferentes, mais interativos, talvez mais rebeldes, mas também mais participados. Levanta também muitas questões, algumas que nós não debatemos ética, não debatemos níveis de segurança ou tipos de segurança diferentes, não debatemos as questões geracionais, mas isso é naturalmente o óbvio quando estamos a falar de um assunto que tem este nível, um nível tão baixo de maturidade. Agradeço a todos mais uma vez e desejo a continuação de bom encontro presente no futuro a todos. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado.